Tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa terceira live Marketing na Prática. Se você quiser aprender como contar a sua história de uma forma que você consiga vender muito mais, é essa live que você vai precisar parar, ouvir e escutar direitinho. Porque o que a gente vai conversar hoje aqui é sobre isso. Storytelling, o que seria isso? Não sou eu que vou contar, né? Mas eu trouxe uma especialista para ela poder explicar para você como que funciona, como que a gente consegue vender, como que a gente consegue contar a nossa história da melhor forma possível para a gente colocar, ó, dinheirinho dentro do bolso. Isso que é importante, ó. E a minha convidada, ela já está aqui, né? E eu vou chamar ela para a gente poder já começar a conversar e principalmente a contar a história de como se conta a história para poder ganhar dinheiro. Uau! Que legal, hein? Eu acho que eu falei um monte de coisa aí, mas vamos embora, vamos lá. Deixa ela entrar, convidar ela aqui para ela poder participar. Enquanto isso, eu vou colocar no comentário. Oi, Natália, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Deixa eu ajustar aqui um pouquinho para não ficar tão feio. Como é que estão as coisas? Tudo bem, tudo ótimo, Ótimo. meu querido. Gostei dessa luzinha rosa. Eu tenho a minha aqui, mas eu vou até ligar aqui também. Vamos ver se vai. Por favor. Mas ela é porque você escureceu tudo aí, né? Tem que escurecer para ficar com esse. Tudo é importante, né? Para contar a história. Até o ambiente também ele importa, né? Mas se você quiser tudo aqui também, é só pedir a Alexa, ela bota a cor que você quiser também. Tá dando uma interferência, Rodolfo? Não sei. Não, eu tô te ouvindo Eu tô sentindo. Estou te ouvindo perfeitamente. Para mim tá dando eco, tanto na minha voz quanto na sua. Mas vamos lá. Perfeitamente. Vamos lá. Natália, seja bem-vinda a esse, né? Que eu falo aqui não é só simplesmente uma live, eu quero realmente que as pessoas sintam que isso aqui é um programa, onde é que eu trago pessoas para a gente poder, né, deixar um depoimento, para a gente poder deixar um conteúdo legal e bacana para que a pessoa ela possa ver. Né? Obrigado por você ter topado em participar e contar um pouquinho da sua história e principalmente ensinar pessoas a contar a história também. Eu acho que isso que é importante, né? E a gente que vive muito de marketing digital, a gente precisa entender e uma história bem contada é algo que realmente converte. E aí vem a primeira pergunta que eu queria que você me falasse, né? Como que você se envolveu com isso, né? Com marketing digital, para você hoje se tornar uma especialista? Você pode contar um pouquinho sobre a sua breve história? Claro. Primeiro, quero te agradecer pelo convite aí. E eu vou contar um pouquinho, né, da minha história para quem não me conhece. Né? Eu trabalhei por 20 anos em banco. E eu fiz uma transição de carreira agora há um pouco mais de um ano. E entrei para o digital e me apaixonei. Encontrei um doido, mais doido que eu, que também estava iniciando no digital. A gente fez uma parceria. E aí eu já estava estudando sobre lançamentos digitais. Ele é um expert na área de vendas do agronegócio. Inclusive, você trabalha junto com a gente também, né? O André Castro. E ele já trabalhava no offline há 20 anos. E ele queria ensinar, ele já treinava pessoas, né, há 20 anos, né, nessa área de vendas do agronegócio, e ele queria treinar pessoas através do digital. Como eu estava estudando lançamentos, a gente uniu o útil ao agradável. Então, assim, a gente começou do zero. Quando eu conheci o André, ele tinha 700 seguidores no Instagram. Hoje a gente está com quase 40 mil seguidores, então foi um trabalho construído, né? Muito storytelling contado. O André tem uma história de vida muito interessante, né? A história dele é muito legal e ele está tentando, né? Todo dia a gente aprende coisas novas. E aí todos os dias ele está vendo a melhor forma de contar histórias dele para conectar, emocionar e, no caso, gerar vendas. É isso que é o poder do storytelling, né? Isso que é o poder. A gente não pode esquecer isso, que sempre tem que chegar a algum lugar e, pra gente aqui, o que importa realmente é venda, né? E vamos lá. Você me contou que você já está trabalhando com ele, né? Já tem bastante tempo. E eu queria que você pudesse me explicar, antes da gente entrar nessa parte, né, sobre a história em si, né, eu queria que você me contasse como que foi você pegar a história, né, desse expert e transformar no storytelling para poder fazer venda.
entendeu? E aí eu acho que isso se conecta muito com o que a pessoa ela precisa fazer dentro de um primeiro passo, né? A gente ouvir a história dessa pessoa, enfim, eu acho, né? Aí você me conta mais ou menos como é que Sim. funcionaria isso pra gente, por É, favor. no caso, a gente tem uma equipe, né? Cada um trabalha fazendo o seu papel. Eu, no caso, o meu papel de lançadora, né? Então, assim, eu preciso ouvir a história dele para a gente trazer isso nos lançamentos, né? E para Sim. gerar vendas, né? A gente tem o papel da social media, né? Que é a pessoa que cuida faz a gestão das redes sociais dele. E aí ela tem que imprimir a história dele no Instagram para gerar vendas também, né? Então, a social media ela faz esse trabalho, eu na outra ponta no lançamento. Né? Então, assim, a gente identificou, né? Lógico que nós dois muito aprendizes, né? A gente iniciou, igual eu falei, a gente iniciou junto nesse processo. E a gente foi entendendo o jogo, né? E aí, todas as vezes, tipo, a gente tem vários vídeos do André viralizado e a gente tem um vídeo que tem mais de 1 milhão de views. Uau. Que ele usa o storytelling nesse Reels. Ele fala, né? Ele traz um problema que ele teve quando a esposa dele ficou grávida e teve um problema com as filhas dele. E aí, nesse problema, se ele não tivesse tido dinheiro, né, construído uma carreira sólida nas vendas do agronegócio, ele não teria tido dinheiro, condições para pagar o tratamento das filhas. Então, assim, ele soube muito bem contar essa história, tá? E, no entanto, que foi mais de 1 milhão de views, gerou muito engajamento e o vídeo viralizou. Então, assim, então a gente foi percebendo, né? Essas entregas do Instagram, a gente foi percebendo que realmente contando histórias, a gente gera mais conexão e realmente, né, vende, traz mais perfil, mais pessoas pro Instagram dele. Então, esse foi um dos vídeos. Um dos vídeos. O André tem vários vídeos. E aí, o Rodolfo, eu trouxe aqui. Ai, vou até tomar uma água aqui. Fica à vontade. Posso falar? Fica à Eu vontade. gosto de falar muito. Não, você pode falar. A gente tem um compromisso só de terminar isso aqui no máximo em meia hora e 40 minutos. Mas você pode falar o quanto você quiser até esse tempo. Não tem problema nenhum. Ó, a Tânia, Tânia, né? Taniane, minha amiga. Tânia, tá te Sabe mandando boa contar noite. histórias muito bem também. Ela é uma nutricionista aí. A gente bate bastante papo aí, ao fim educador de... físico, vendedor, que mais tem história para contar. É isso aí. E a área dela de emagrecimento é uma área que dá para a gente explorar muito, né? Sim, bastante, bastante. E deixa eu te falar uma coisa. Sobre aqui, foi até algo assim, e o que é o poder, né, do network e a gente se conectar através de eventos. Eu conheci a Natália, né, relacionada a isso, que foi um evento realmente de storytelling. Foi muito legal, muito bacana. E até uma frase que eu estava fazendo nos stories hoje, né, que lá a gente aprendeu a contar a pior história. O que converte realmente é a sua pior história. Né? O que você acha dessa frase? Você acha que isso impacta as pessoas? O que você tem sobre essa frase? Com certeza, eu gosto muito dessa, né? A sua pior história é o que mais conecta. É o que a gente chama da jornada do herói, né? É o que mais converte, é a minha preferida, é o que eu amo fazer e é a que eu amo escutar. É a jornada do herói. Eu gosto muito de saber da história da pessoa. Porque às vezes a gente vê o palco do outro, vê o nosso cara, bam, 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 mas como é que foi para ele chegar lá? Então, essa jornada do herói aproxima muito a gente da pessoa, né? De quem a gente está querendo se relacionar. Então, para mim, a melhor sequência de stories, a melhor... porque eu vou trazer aqui, Rodolfo, 6 sequências de stories que engajam, tá? Para venda, direcionada para venda. E a minha preferida é a jornada do herói. É, sem dúvidas, a que mais converte e a que as pessoas mais usam. Você vê que os grandes players sempre usam essa para se conectar com a sua audiência. Essa é a terceira dica que você vai dar, né? Então, você já quer começar pela primeira? Não, eu vou falar o que eu vi, né? Lógico, você chegou a falar do evento que nós fomos, né? De storytelling, né? Eu gosto muito de trazer o storytelling nos stories. Até, né? Stories é isso, né? Contar histórias. Então, muitas pessoas desperdiçam os stories para vendas. Né? Usa o tráfego, usa, no seu caso, a automação. E não usa uma ferramenta que é
você não precisa pagar nada, que é os stories, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam, eu quero vender e tá lá, taca dinheiro no tráfego, usa automação. Não tô falando que não é para usar automação, é mais uma ferramenta. Mas a gente tem aí os stories do Instagram, que é barato, você não paga nada, mas depende muito de você. E eu acho por isso que as pessoas têm preguiça, Sim, né? e dá pra isso. Eu conversei com você, que você fez A uma gente, ação aí. né, Rodolfo? Nós somos, a gente sabe, a gente conhece Você todas as fez uma técnicas. ação há pouco tempo aí que a gente até conversou sobre essa ação que você fez, né? Muito bacana. E Exatamente. Gente, inclusive eu não indico o que eu faço. Eu sou uma pessoa consumidora de curso, eu sou fazedora de curso serial. Faço. Agora eu até parei um pouco. Parei um pouco, eu falei, cara, eu tenho que parar, porque eu já fiz curso com os melhores mentores, eu tenho os melhores mentores. Inclusive, eu até quero dar essa dica aqui para, né, para quem está assistindo a gente. Se vocês entrarem nessa jornada de fazer curso, gente, não faça o que eu fiz. Não recomendo. Escolha um mentor de cada área que você for estudar. Por exemplo, eu vou estudar desenvolvimento pessoal. Escolha um e segue ele. Não que você não tenha que estar ligada, por exemplo. Se eu escolher o Wendel Carvalho, né, de desenvolvimento pessoal, não que eu não tenha que escutar o Pablo Marçal, não tenho que escutar o Paulo Vieira. Escuta, tem que estar aberto. Eu sou a favor de escutar todos. Porém, eu vou seguir uma linha. Porque se você quiser seguir um pouquinho de cada um, você faz uma bagunça. No marketing sim, digital, pior ainda, o que eu fiz? Eu entrei fazendo curso de todo mundo. E aí eu arrumava uma confusão, porque cada um tem sua metodologia. E cada um isso, né? acredita na sua verdade e tem o seu jeito. Então, se você for entrar numa de escutar todo mundo, você não faz nada. Você faz uma confusão na sua cabeça. Então, assim, primeira coisa, escolhe o mentor. Eu escolhi no desenvolvimento pessoal o Wendel Carvalho. Eu já fiz curso de todos eles, e aí eu vi que o que mais, né, o que mais me gerou conexão, que soube contar melhor a história para mim que eu vou ver, foi o Wendel Carvalho. E no marketing digital, hoje, não que eu mude, pode ser que mais tarde eu mude, mas hoje eu escolhi a Betina. Para mim, ela é melhor. Melhor copywriter, inclusive tudo que eu aprendi de sequência de stories foi com ela. Para mim, não tem melhor. A que conta a melhor história, ela usa muito bem todas as ferramentas das sequências de stories. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Quando vocês forem escolher alguém para ser o mentor de vocês, escolha um de cada área. E escute todos. Porém, para seguir é apenas um. Fica só Para um. não É porque fazer um uma fala que tem confusão que fazer maior. stories, um fala que tem que fazer feed, um tem que fazer isso, um tem que fazer aquilo outro, e você realmente acaba se embolando e acaba não fazendo nada, né? Então, realmente é uma excelente escolha a gente seguir uma pessoa, entendeu? E a gente Mesmo que vai você siga aquele que seguir. não der certo, aí você pode trocar. Mas o ideal é seguir, porque provavelmente o cara, quando ele tem um método, é justamente para poder a gente fazer e dar certo. E a gente vai seguir a pessoa que a gente mais se identifica, né? E que talvez Sim. aquela que conte a melhor história, né? Que engaja com a gente, né? Não tem dúvida disso. É isso É aí. onde as histórias se conectam, né? Onde as histórias se conectam. Então, por exemplo, quando eu conto a minha história para as pessoas, eu tento fazer com que elas entendam que eu realmente era um cara, mas é verdade, né? Que tinha uma empresa, né? Que não tinha secretária, que aí eu comecei a trabalhar com automação justamente por causa disso, e a maioria das pessoas são assim, que tem a sua empresa, não tem uma secretária, não consegue atendimento, mas aí a gente vai lá e cria um atendimento. Então, você vai contando essa história para essa pessoa se conectar. Caramba, eu sou assim mesmo, eu sou empresário igualzinho a ele, eu fico preso no operacional, não tenho tempo nem de responder um novo cliente no meu WhatsApp. Entendeu? Então, ele começa a se conectar através dessa história. Exatamente. É aquilo que você falou. A história bem contada, ela tem esse poder mesmo de conectar, emocionar e, no caso, a gente quer vender. Então, a gente que usa o Instagram de forma profissional, essa é a nossa intenção, né? Então, Sim, quando a gente conta uma história, a gente tem, primeiramente, a gente tem que ser, para a gente gerar essa conexão, a gente tem que ser intencional, para sim, depois se posicionar como autoridade. sim. Então, esse é o grande segredo. O que faz uma pessoa ir até o final dos seus stories é uma história bem contada. Você Então, pode me dar um exemplo? sim, como eu falei, né, com você, né? Comecei falando disso de fazedora de cursos, né? Faço Sim, muitos cursos, sei muita coisa, mas eu não ensino o que eu aprendo e executo muito pouco. Aí um dia
eu falei, cara, vou começar a executar no meu próprio Instagram. Porque a gente que trabalha nos bastidores, né, o Rodolfo, a gente tem muita mania de fazer só para o nosso cliente, mas para o nosso Instagram mesmo a gente não trabalha. Eu tenho esse grande problema. Também. E aí, eu falei, cara, eu vou começar tudo que eu aprendo, igual eu já fiz curso de viralização, curso disso de sequência de stories. Falei, cara, eu tenho que começar, e é uma coisa que eu gosto, tenho que começar a aplicar isso no meu Instagram. Porque aí, automaticamente, eu vou começar a vender as minhas consultorias, né? Sim. E aí, Rodolfo, eu comecei a postar. Tipo assim, quando eu... A preguiça, né, que a gente tava falando, né? Comecei a postar. Ai, acordo de manhã, o meu devocional, aí o meu passeio com a minha cachorra, Cristal, aí eu na academia, aí dando 200 views. Eu tenho 2.000 seguidores, 2.000 e pouco, quase 3.000 seguidores. Aí dá assim, no máximo, no final do dia, 200 views. Mas assim, cara, quem que vai querer ver isso? Tipo assim, que ligação que tem? Entendeu? Sim. Eu colocar. Aí que entra a intencionalidade. Eu poderia fazer um stories do meu café da manhã, ou então do meu devocional, mas com alguma coisa que conectar ao meu produto, entendeu? Isso aí, Então, é isso assim, que a gente tem que fazer. ou então contando uma história, e aí depois eu chego lá no meu produto, entendeu? Mas não colocar, eu postei o meu devocional. E aí? A pessoa que olha minha história, nossa, grande coisa, ok, você faz devocional, né? Maravilha. Acredita em Deus, ela acredita em Deus. Aí vai ficando, né? Muitas pessoas que dão dicas de engajamento no Instagram falam que o seu você tem que fazer todo dia a mesma coisa, né? Mas aí, se não gera essa conexão, vai ficando um previsível chato. Você Sim. concorda comigo? Previsível chato. Não, pra que eu vou ver os stories da Natália? Porque vai ser todo dia a mesma coisa. Ela vai postar o devocional chato dela. Eu já até comprei o livro, eu já sei o dia, o texto e o horário que geralmente eu preciso fazer. Depois ela vai passar a cachorra dela e depois ela vai pra academia. Já tá certo. E ela não faz nada. Aí um dia eu falei, cara, vou mudar esse negócio. Vamos ver se funciona essa merda dessa sequência de stories aí. Qual sequência que eu escolhi, Rodolfo? Eu queria vender minha consultoria. Eu decidi de muito tempo fazer, porque eu só trabalho pro André, ajudo muitas amigas, só ajudando mesmo, porque é uma coisa que está dentro do meu propósito, servir, porque eu acho que eu aprendo, mas eu preciso de dinheiro também, então eu tenho que começar a divulgar o meu trabalho, né? Ela mandou a dica para os amigos. Exatamente, não só eu vou continuar ajudando os amigos, porém, né, os amigos muito tem próximos, porém eu preciso de dinheiro. Não está errada. Aí eu falei, cara, vou fazer uma sequência. E qual sequência que eu fiz? Jornada do Herói, que é a que eu mais gosto, né? Isso aí. E aí eu comecei a contar a minha história. Eu comecei no domingo, né? O que é um grande problema de quem é concursado, de quem trabalha num lugar que não gosta? É domingo. Vai chegando domingo. Você lembra na época que você... Eu não sei se você já foi CLT? Se eu já fui CLT? Já foi CLT? Nunca fui, não. Então, eu fui por 20 anos CLT. Não. Sabe qual era o problema nosso? Eu sou empresário de carteira assinada, desde 19 anos. Então, eu já fui CLT, mas por muito tempo eu trabalhei só para ganhar salário depois, no final do mês. No início do mês. No meu caso, eu ganhava todo dia 20. Então, eu esperava, ficava a semana toda ansiosa, esperando sexta-feira chegar. Aí era feliz na sexta-noite, sábado, domingo eu já começava a ficar triste. Porque eu já começava, ia anoitecer no domingo, eu já começava a ficar triste, porque eu sabia que segunda-feira começava tudo de novo. Aí eu tinha uma longa semana. E eu sei que essa é uma dor da maioria das pessoas que trabalham com o que não gostam. Isso é verdade. Então, eu trouxe na minha sequência de stories falando dessa dor. Tipo, eu comecei, né? Eu joguei imagens, fotos minhas, coloquei uma imagem minha de quando eu trabalhava no banco, de como é que era a minha cara, de triste quando
chegava segunda-feira e eu tinha que trabalhar a semana toda com uma coisa que eu não gostava. E aí eu fui contando essa historinha. E aí eu falando, hoje eu abri mão disso tudo. Estou trabalhando no digital, hoje eu tenho liberdade. Hoje eu trabalho com liberdade, trabalho com o que eu gosto. E descobri uma nova profissão. E eu fui contando isso, lógico que eu estou contando, mas eu usei elementos que geravam identificação, eu usei fotos para aquilo ser mais verdade mesmo, comprovando o que eu estava falando. E falando o que estava sendo a minha jornada depois que eu entrei no digital e trabalhando com digital. E eu falei que aí depois que eu gerei essa conexão, vi que existe uma luz no final do túnel, né? Então eu apresentei o problema, né? Primeiro eu me coloquei no universo comum, né? Sim. Me coloquei comum, de igual para igual. Ó, eu sei, eu entendo essa dor sua, porque eu trabalhei por 20 anos em banco, trabalhei no CLT e quando chegava o final do domingo à tarde, eu ficava muito triste, porque eu sabia que segunda-feira começava o meu dia. Então eu me coloquei, e essa é a primeira fase da jornada do herói, é você se colocar numa posição comum. A segunda fase é você apresentar as adversidades, as dificuldades, tá? Então, usei esses argumentos. E depois você apresenta uma solução. Uma solução. E aí, nessa solução, você tem que se colocar como autoridade. Por exemplo, eu já venci, cheguei lá. Então, aí, nessa solução, né? Nessa solução que eu coloquei, me coloquei como uma autoridade, uma pessoa que alcançou, mudou de carreira e hoje está muito bem. Então, eu já me coloco como autoridade. E aí, depois eu entro com uma solução para mudar a vida dele. Apresentando a minha consultoria, que ele pode também entrar, se ele tiver a intenção de mudar, de ter uma vida com liberdade, de mudar a sua carreira, eu consigo ajudar ele nesse processo. Então, eu apresentei a minha consultoria. Então, aí eu vim com uma solução. Entendeu? Então, assim, cara, esse dia... Não, aí logo depois, tá? Foi a primeira sequência de vendas que eu fiz nos meus stories. Tipo assim, deu 600 views. Tipo assim, triplicou triplicou os views da minha sequência que eu fazia de devocional, de não sei o quê, enfim. Por quê? Já pode... Eu postei meu devocional, postei minha academia, postei isso tudo, porque isso gera identificação. Porém, eu contei uma história junto. Até no meu devocional, no dia, eu contei uma historinha, entendeu? Eu não fiquei só naquela foto do devocional. Então, assim... E aí, vamos... Entendi. Só um parênteses. Qual foi essa historinha que você contou sobre o devocional? Só para poder linkar com que aquilo que você estava fazendo você não fazia. Tá, eu coloquei uma... eu expliquei mais o que era o devocional. Porque eu só colocava o devocional. E aí eu contei o que estava se tratando ali e linkei. Eu não lembro a frase, mas o devocional que eu faço, ele é muito... ele pega muito aspectos cotidianos, coisas que as pessoas passam mesmo no dia a dia. Então eu peguei uma passagem daquela, que eu não me lembro qual que era, mas eu trouxe para o dia a dia e meio que dei uma ilustrada, coisa que eu não fazia, entendeu? Eu só colocava a foto do devocional. Ali eu meio que dei eu fiz uma contextualizada no devocional. Então, entendi. Você escreveu mesmo, não fez vídeo, você escreveu mesmo. Eu escrevi. Então, as pessoas às vezes não fazem também, porque acho que elas gostam, acham, né, que precisa fazer vídeo para contar a história. Mas não, né? Não precisa. Você pode pegar aquela sua imagem mesmo e contar a historinha escrevendo, né? Exatamente. Ou então, porque assim, tem dois tipos. Você pode fazer escrito e a de vídeo. É bom mesclar os dois, né? E eu mesclei nesse dia. Depois eu gravei um vídeo. O bom é isso, né? Porque tem muitas pessoas a gente sabe que tá vendo no trabalho, às vezes só lê, não está escutando. Então, entendi. E quando você faz até quando você faz o vídeo, é interessante você colocar mais ou menos uma headline do que você está falando. Porque às vezes a pessoa se interessa, ela lendo aquilo e ela ter volta nos seus stories quando ela puder escutar para escutar. Então é sempre importante, mesmo quando você estiver fazendo um vídeo, você colocar o que é o contexto do que você está falando na legenda. Não legenda, né? Porque nos stories a gente não costuma legendar, a gente faz isso pro Reels, né? Sim. Então... Mas poderia ter uma ferramenta dessa para facilitar a nossa vida, né? O quê?
já faz o stories aqui, porque eu sou muito executor, né? Eu não sou esse negócio de vou gravar um story, vou pensar nele, Não, você é vou super. gravar, vou pegar aqui Precisa o aprender com telefone, você. aperto o botão de stories e vou fazer. Entendeu? E ali naquela hora já podia ter algo que você pudesse legendar automaticamente. Verdade. Facilitaria a vida do cidadão que está gravando nos stories, né? De forma mais aleatória. Entendeu? Exatamente. E aí, uma Já outra coisa que eu organizado. fiz, logo depois, eu abri uma caixinha de perguntas. Né? Ah, caixinha de perguntas. E aí, nossa, super engajou. Eu lembro que eu abri a caixinha de perguntas e fui para academia. Quando eu voltei, tinha 10 perguntas. Eu fiquei assim, caramba, eu achei que não ia dar, porque eu não tenho costume de fazer isso. Você me conhece, você me segue, eu não tenho costume. E aí eu falei, caramba, tô me sentindo até famosa, ainda postei, ainda falei, tô me sentindo até famosa com esse monte. Porque todo mundo fala, no seu início você não vai ter pergunta, você que vai ter que fazer as perguntas. Eu nem precisei fazer pergunta. Não, que bom. Não, que bom. E aí E qual é tinha... a frequência que eu deveria fazer isso? Oi? A frequência. Isso daí é uma coisa importante. Boa pergunta, Rodolfo. Diga. A sequência de stories do Jornada do Herói é uma sequência usada para avatar menos consciente, tá? Aquele que não tem muito consciência, chegou ali de paraquedas, tá há pouco tempo te seguindo, não sabe da sua história, sabe? Ou então, como eu não tenho muito costume de contar minha história no Instagram, acaba que todo mundo é inconsciente, né? Ali, porque ninguém sabe da minha história. Então, ele entra no... Agora, se você é uma pessoa que tá... Todo mundo sabe das suas histórias e tudo, existem sequências mais diretas. Então, as sequências diretas, elas são mais focadas para aquele avatar consciente, tá? Você não vai precisar. Então, inclusive, eu até fiz uma anotação aqui, essas sequências indiretas, que no caso a jornada do herói, ela tá ligada nisso, ela faz parte das sequências indiretas, para esse avatar menos consciente, a gente indica de 10 a 30 frames de stories, tá? 10 a 30? 10 a 30, porque você precisa de contar mesmo para a pessoa entender, porque ela não é consciente do que você vende, ela não sabe da sua história, então você precisa gastar um pouco, né? Sim. E sempre fazer aqueles stories interativos, sabe? Você já viu aquele, Rodolfo? Você põe uma frase, aí depois você clica, vem outra frase, para não encher aquela página, aquele um frame, com um monte de frase. É bom você, em cada frame, você colocar uma frase. E isso está contando nesses 30. E não colocar aquele monte de informação que as pessoas não leem. Então tem que ser uma coisa mais interativa, sabe? Para as pessoas quererem passar e ficar curioso. Porque se você coloca tudo no mesmo frame, ela já sabe tudo ali. Então você tem que ir colocando uma frase em cada frame para elas gerar curiosidade. Então, agora, Não quando a pode gente ser fala... só da segunda vez, né? Vai fatiando pedacinho em Vai pedacinho. fatiando, vai colocando, não entrega tudo, não entrega do seu olho tudo no primeiro. Para fazer a pessoa se interessar e querer ver até o final. Entendeu? Entendi. E para os avatares mais conscientes, aí a gente coloca, a gente usa sequências diretas, e aí até 10 frames é o ideal. Então você vai falar pá. A gente fala que sequência direta é quando você traz uma dor muito latente do seu avatar. E aí, porque ele já está consciente, ele já está com aquela dor ali. E aí, você já apresenta a solução com o seu produto, com um link de vendas. Entendeu? E o que eu entendo dessa fase também que você está falando, da pessoa inconsciente ou não? Então, por exemplo, você trabalha com lançamento, eu também trabalho com lançamento, a gente faz algumas coisas, e aí quando a gente está numa fase de lançamento, né, de um período de lançamento, também entra muita gente consciente dentro desse perfil. Né? Por exemplo, estou fazendo. Então, seria a gente no começo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma fase geralmente de lançamento, ela tem entre 30 dias para começar a captar leads, fazer aquilo tudo. Então, geralmente, nesse começo, quando a gente começa a ver que está bastante seguidores, aí é quando a gente pode empregar essa técnica. Sim. Certo? Aí eu indico no lançamento sempre usar os avatares pouco conscientes. Consciente? Entendeu? Pouco consciente. Você vai fazer uma sequência mais extrema para ir elevando o nível de consciência dele. Para quando você chegar a vender o seu produto de fato, né, no período de lançamento, nesses 30 dias, você começa com sequências de pouco consciência, né? Que é a jornada do herói. A gente tem uma sequência de histórias cotidianas.
Que você pega uma história, uma história cotidiana, tipo, por exemplo, uma Copa do Mundo, uma coisa de política, algum Tá acontecendo no momento, Big Brother. um hype, o Big Brother, e aí e gera uma lição de moral com aquilo. E aí é uma jornada, é uma sequência de stories que você vai gastar alguns frames também. Que faz isso aí, João Mena, né? Oi? João Mena. Faz isso muito, ele faz muito, ele usa muito histórias do cotidiano, né? Eu tava dando uma entrevista sobre ele e falou assim, cara, Big Brother é onde eu ganho mais dinheiro, sem participar do Big Brother. Porque ele pega vários problemas do cotidiano que mostra na casa que todo mundo vê aquela porcaria e ele começa a colocar tudo em sequência de stories. Aí quando você vai ver, tem vários links lá e vendas. Muito sensacional, né? Uma outra que a gente usa muito em lançamento, nessa fase, né, de lançamento, que ainda não chegou à fase das vendas, é o segredo com revelação. Principalmente quando você vai lançar um produto novo. Você vai gerando uma expectativa no povo. Aquela nossa cliente que a gente atendeu hoje, ela pode usar isso muito na hora dela fazer o lançamento da marca nova dela. A cliente sensacional. É um segredo, ela pode ir gerando uma curiosidade na galera, igual ela falou que vai tirar umas fotos em Trancoso, ela mostra aquilo tudo, gente, vem novidades por aí, e ela vai gerando uma curiosidade na galera, ela pode fazer uma sequência disso. E aí depois ela vai com a revelação. Então, a gente usa muito nos lançamentos esse segredo com revelação. Isso para público menos consciente também, tá? Segredo com revelação. Segredo com revelação. Então, e a gente usa muito no lançamento isso também. Tá? Entendi. E agora, para o público já, aí, beleza, você está na fase de antecipação do lançamento, a gente usa esses três tipos de sequência de stories, que é a jornada do herói, o histórias cotidianas e esse segredo de revelação. São os mais usados no lançamento nesse período de antecipação, né? Que a gente chama de antecipação. Depois que a gente fez o evento e a gente de fato vai vender o produto, a gente pressupõe que foi feita uma antecipação bem feita e aí chegou a hora de fazer a sequência de stories mais direta. A gente pressupõe que o nosso avatar já está consciente da nossa missão, do que a gente vende, do nosso produto, da nossa entrega, da nossa história. E aí ele vai conseguir entender melhor a nossa oferta. Entendeu? Aí a sequência de stories direta, aí eu vou te responder a pergunta que você me fez no início. Ela tem que usar com cautela. Você não pode ficar usando direto. Não pode usar todos os dias. Porque senão cansa o público. Imagina todo dia chegar lá nos seus stories. Imagina essa sequência que eu fiz vendendo na minha consultoria. Vai chegar um ponto que vai ficar previsível. Entendeu? Tipo assim, caraca, já viu a Natália lá vendendo a consultoria dela. Entendeu? Dá mais que uma coisa previsível. Tem sequência, por exemplo, tem uma sequência que eu gosto muito, que é a promessa agressiva. É só quando você já tem uma demanda reprimida, entendeu? Já tem muita gente pedindo, por exemplo, eu acredito que deve ter muitas pessoas pedindo mentoria sua. Eu já vi gente pedindo mentoria sua. Você já tem muita gente pedindo mentoria sua no seu direct. E, Rodolfo, quando você vai lançar sua mentoria? Aí você já vê que já tem uma demanda reprimida. E aí você já pode fazer uma sequência direta de promessa agressiva. Você apresenta uma dor e já vai direto já na solução. Entendeu? Então, tipo assim, você quer emagrecer 10 quilos em 7 dias? Eu tenho aqui a solução. Clique no link abaixo. É uma promessa agressiva, essa. Quer faturar milhões com automação? Clique no link abaixo. Fácil, né? Tem gente que não faz até hoje. Por que eu estou te perguntando isso? Porque teve uma cliente minha que a gente fez uma transição legal dessa fase de aquecimento, de tudo, 10 dias antes, 10, 9. A gente abriu uma contagem legal e aí ela fez o lançamento, que era fazer a live, né? Na época era só live. E aí chegou o dia depois, ela levou todo mundo para aula, ela fez a live e fez a aula secreta, né? E aí, o dia depois, foi muito assim, né, engraçado, vamos falar assim, porque ela não vendeu. Aí eu perguntei, pô, beleza, e como é que foi o dia seguinte? Cara, foi incrível pra mim, porque eu não consegui vender, entendeu? Eu falei, mas, pô, não entendi.
porque eu precisava só me libertar desse momento. Falei, tá bom, você fez esse movimento inteiro, você não correu atrás de ninguém. Não, eu quero abandonar. Eu não quero mais saber disso, porque eu Ah, fiz no meu movimento. Aí eu falei, Jesus do céu. não é. O que ela precisava fazer de forma direta, né? Essas vendas, né? Você quer mudar de vida, você quer isso, você quer aquilo, compre, compre. Ela está trabalhando, ela correr atrás daquele lead, ela conversar com o lead, ela simplesmente parou. Ela Não, não teve mais. ela desistiu. Essa daí ela fracassou, de fato, né? Porque a gente fracassa quando a gente desiste. Ela fracassou. Isso Eu aí. já tive lançamento flopado, você sabe da história. Eu tive uma venda no meu lançamento e depois eu consegui converter em mais de 60 vendas depois, com sequência de stories, usando outras estratégias. Então, assim, você não pode desistir. Imagina se eu fosse Não, jogar a toalha e falar, cara, nossa, que fracasso, chorado. só que o que foi engraçado, Natália, é que para ela foi libertador para ela, entendeu? Ela fez aquela aula, ela achou. Oi? Entendeu? Então foi assim, impactante para ela ter feito um movimento, né? E ela se libertou, porque a aula foi muito mais para ela do que para ensinar as pessoas a simplesmente se vender. Enfim, ela se libertou do que ela precisava ter se libertado. A botar dinheiro no bolso, ela não conseguiu colocar, entendeu? E aí essa forma direta foi o que eu tinha falado para ela. Menina, você fez tudo certo, você precisa ser direto agora. Quem entrou na aula? Entrou 30 pessoas, você tem que chamar essas pessoas, essas 30 pessoas de forma individual, Nós poder conversar com elas. Se essa pessoa passar no seu story, você manda lá uma gaivota para ela no story. Oi, tudo bem? Olha aí, como é que foi a aula ontem? E que poucas pessoas fazem isso, tá? Então depende muito de visualização. Então, geralmente, eu não sou aquele cara que fica olhando visualizações ali. Mas sempre quando entra uma carinha nova que tá ali, eu sempre chamo essa pessoa para poder conversar. E se ela passou do primeiro para o segundo, então eu vou lá no terceiro. Entendeu? Já manda uma mensagem, ali mesmo você consegue enviar uma mensagem para a pessoa. Oi, tudo bem? Eu tô vendo que você é nova aqui, você é novo aqui. E aí, gostou do conteúdo? Já justamente para ela poder te seguir. E aí, depois de seguir, o que você faz? Você conversa com ela, tenta marcar uma reunião para poder vender. Porque ninguém faz uma sequência dessa inteira, né, de stories, sem ter gostado do seu conteúdo. Então a gente precisa ficar atento a esses detalhes também. Com entendeu? certeza. Isso acaba Ótima consideração. Ó, o Marcos falou aí o que eu falei, que tá dando uma interferênciazinha. Fala, Marcos, tudo bem, cara? Marcos era um amigo meu, ainda é um amigo meu, mas só que é lá do Rio de Janeiro, onde é que eu apitava, meu mestre de apito, tem algumas histórias aí para contar, onde é que eu me conecto. Enfim, mas deve ser o meu, eu não, porque você não tá consegue fazer essa história de novo, mas eu acho que a gente não precisa fazer isso. Beleza. Mas é isso, que pena que ela desistiu, mas se para ela foi libertador, mas não é isso. O lançamento vai acontecer. Até a gente chegar no ponto daquele barulhinho da QIFI, da Hotmart, ficar tudo apitando no lançamento, é um caminho a gente a percorrer. Às vezes a gente vê muito. Às vezes é um sonho, né, de todo mundo chegar lá, mas antes de acontecer isso, a gente tem que percorrer um processo. E a gente vai aprendendo a qualidade do nosso lead, interfere. Com um lead frio, por exemplo, ele exige um nível de consciência maior. E às vezes não vai ser numa live que ele vai tirar todas as objeções dele. Então a gente vai precisar de um poder maior de convencimento, a gente vai precisar gastar mais lábia, né? Então a gente vai precisar convencê-lo de outras formas. Igual você falou, chamaria essas 30 pessoas que participou da aula, um a um, e porque com certeza, se ela não comprou, é porque faltou ainda você gastar mais um pouco. E aí... Tem um prazo, né? Depois que o carrinho abre, a gente fica quanto tempo depois? Porque tem pessoas que não sabem muito sobre isso. Tem uma regra ou não? De acordo com a fórmula de lançamento, né? Quem trouxe isso para o Brasil, que foi o Érico Rocha, a gente fala que é 7 dias, né? Porque é para gerar uma escassez mesmo, para a pessoa não achar que está ali aberto e que ela pode comprar quando ela quiser. Não. Então, a gente gosta de usar os 7 dias para gerar essa escassez e para a pessoa saber que ela não tem o tempo que ela quer, não. Então, nesses 7 dias, a gente tem que suprir todas as objeções da pessoa, tem que elevar o nível de consciência dele. E aí vai entrar o trabalho de sequência de stories, de storytelling, de ter uma boa equipe comercial para chamar as pessoas, né, no 1 a 1 e vender mesmo, de fato, né? Porque o lançamento nada mais é que uma técnica de vendas, tá?
é uma técnica de vendas. Essa técnica de vendas ela é usada tanto em infoprodutos quanto para produtos físicos. A Apple usa o lançamento, né? A Apple, por exemplo, quando ela vai lançar um iPhone novo, ela deixa um dia, um evento para lançar. Ela faz um evento, ela faz, né, todo aquilo que a gente faz no digital para lançar um infoproduto, a Apple faz também, quando ela vai lançar um novo iPhone. Então, isso é usado, isso é muito antigo, né? Só que o que tem de novo é que está sendo usado. Novo não, né? Mais ou menos uns 10 anos é que a gente Mas está usando essa técnica de lançamento em infoprodutos, para lançar são infoprodutos. pouquíssimas pessoas que fazem ainda isso, né? São pouquíssimas pessoas. Mas e as pessoas vêm daquele tempo que ela não sabe o que é o 6 em 7. Né? Sim, Já que a gente tocou nesse assunto, o que seria esse termo 6 em 7? Você consegue explicar pra gente? sim. Seria 6 dígitos em 7 dias. Ah, 6 dígitos acima de R$ 100.000 em 7 dias. É o sonho de todo expert. É vender 100 mil em 7 dias. É a fórmula que o Érico trouxe. Né? Que ele trouxe então sobre a. ele vem trabalhando esse período inteiro, mais ou menos 30 dias antes, aí ele faz uma semana, ele, né, vamos colocar assim, durante 30 dias ele vai trabalhando, fazendo esse aquecimento, vai fazendo storytelling, Sentando, vai, elevando o vai nível de sentando, consciência. elevando o nível de consciência, aí ele faz um dia, ele faz uma live, ele faz duas, como é que funciona É, mais ou menos? aí tem, tipo assim, a gente aconselha para a pessoa que está fazendo o seu primeiro lançamento, a gente aconselha a fazer uma live. Uma Uma live. live, que é o primeiro dele. Às vezes ele não tem muito conteúdo, né? Então, não tem muito Entendi. repertório, a gente aconselha ele fazer uma live. É Aí ele uma faz live. uma Ele live. faz, mostra o produto dele, trabalha durante essa 1 hora de live lá, mais ou menos que for. Nessa, Ele mostra. nessa 1 hora de live, ele tem que entregar ouro ali. E a pessoa tem que sair com um micro resultado. Tipo assim, caraca, ele entregou isso tudo em uma aula. Imagina o curso dele. Eu vou querer entrar. Então, esse é o sentimento da pessoa que está assistindo. Ele tem que ter esse sentimento. Tem que gerar esse sentimento no avatar, né? O cara é Poxa, foda, eu vou comprar caraca, de qualquer aprendi jeito. pra caramba. Ele entregou ouro. Vou comprar o curso dele, porque se nessa live eu aprendi pra caramba, no curso vou sair muito boa. Então, esse é o grande sentimento. Às vezes as pessoas ficam, ai, não vou entregar muito na aula, não, porque depois, o que eu vou entregar no meu curso? É isso aí. Então, muitas pessoas têm essa cabeça, só que não, gente, tem que entregar tudo. Tem que entregar o ouro. A pessoa tem que sair com micro resultados dali. Ela tem que sair com esse sentimento de satisfação de que realmente ela foi transformada. Então, e aí, quando o expert já é um expert, né, que já está acostumado já a fazer outros lançamentos, a gente indica fazer 2 ou 3 aulas, porque ele tem muito conteúdo, tem muito repertório, então ele precisa de mais tempo para elevar o nível de consciência. Então, quanto mais tempo ele fica ali elevando o nível de consciência, a ação, né, a conversão de vendas é maior. Então, mas também você tem que ter uma experiência, né? Tem que ter um tempo de maturação. Você não quer, o primeiro lançamento, vou fazer 3 aulas. Não, primeiro você não vai ter repertório e outro que não tem essa necessidade, né? Então, eu lembro a pessoa que eu aprendi lançamento com o Marcos Paulo. Ele falava assim no curso dele: que cai uma maldição no seu lançamento se você fizer no seu primeiro lançamento 3 aulas, 3 CPLs, que a gente chama, né? Porque ele jogava uma praga. Ele falou, não faz, vai dar errado. É primeiro lançamento tem que ser uma aula. Então, é basicamente isso, porque você ainda não tem domínio para fazer. Você não vai Entendi. conseguir conduzir, né, essa aula com 3. Você não vai conseguir conduzir esse processo com 3 aulas. Então, vai Natália, numa, faz bem feita essa uma, entrega o ouro e com certeza vai dar bom. E depois, com o tempo de experiência, você já vai. Né? Tipo, o André, por exemplo, a gente está indo para o nosso quinto lançamento. E é a primeira vez que a gente vai fazer 3 CPLs. Então, é porque a gente já pegou, né? Que a gente já pegou um nível já de aprendizado, né? De maturação. A gente aprendeu muito com os lançamentos anteriores. E a gente entendeu que, pro tanto de repertório, pro tanto de conteúdo que ele tem, que o melhor mesmo seria fazer 3 aulas. Mas é teste também. Às vezes a gente pode voltar a fazer uma. E varia muito também do produto, né? Do produto. No caso, a gente está fazendo um produto novo. A gente está fazendo, a gente deu uma repaginada no produto antigo, está lançando um novo produto, então a gente precisa muito elevar o nível de consciência desse nosso lead. Então, a gente achou necessário fazer 3 aulas.
Natália, deixa eu te fazer uma pergunta que já passou do tempo que a gente estipulou para a gente poder conversar aqui. Seria uma pegadinha se eu pedisse para você fazer em 1 minuto e meio um resumo do que a gente falou durante 45 minutos? 1 minuto e meio? Não. Você consegue? Claro que eu consigo. Fazendo com isso aqui depois. Ó, tudo que a gente precisa fazer, como ela falou sobre intencional, é o que você precisa fazer também durante qualquer coisa que você estiver fazendo para você poder vender. Né? Então, o que é ser intencional? É agora a gente aqui, ao longo desse período de live, eu fazer uma pergunta para ela e ela conseguir rebater tudo isso durante 1 minuto e meio e aí depois ela cortar isso daqui e colocar lá no Instagram dela e ela começar a ganhar várias visualizações. Entendeu? Então, isso é intencional com alguma coisa que você está fazendo. Certo ou não? Então, o que a gente falou, né, nesse 40, quase 50 minutos de live, a gente falou que uma história bem contada tem o poder de conectar, emocionar e vender. Então, se você quer vender o seu produto, não desperdice uma ferramenta que você tem aí de graça. Não que você não precise usar o tráfego pago, a automação do Rodolfo, você precisa, mas você não desperdice os seus stories. E os stories, você fazendo histórias, contando os stories, são isso, histórias. Você contando uma história que engaja, que faz o seu seguidor querer saber mais de você, da sua vida, com certeza você vai conseguir fazer vendas. Para de fazer stories morto, tipo, mostrando café da manhã, ninguém quer ver o seu ovo, ninguém quer ver o seu ovo. Não que você não tem que postar ovo, mas tem que contar uma historinha ali do ovo. Não tem que ficar postando o ovo, academia, não. Tudo tem que ter um contexto. Você não pode colocar as imagens. Mesma coisa, caixinha de perguntas. Às vezes as pessoas jogam a caixinha de perguntas sem contar uma história, sem ter um contexto. Então, vai fazer a pessoa não querer te fazer pergunta. Por que eu tive tantas caixinhas de pergunta, né, nesse dia? Porque eu contei uma história. Gerou curiosidade, as pessoas queriam saber mais da minha vida. Então, a caixinha de perguntas, quando ela precede, né, de uma história bem contada, com certeza você não vai precisar ter que jogar perguntas. As perguntas vão vir sem pressão do seu seguidor. E é isso, contem histórias. Uma história bem contada, ela converte em vendas, que é isso que a gente quer. A gente que usa o nosso Instagram, né, de forma intencional e profissional, a gente tem que estar sempre pensando como que eu vou fazer o meu Instagram, tanto no Reels. Aqui a gente só falou da sequência de stories, né? Mas a gente não falou do Reels. E eu até citei o exemplo que o André fez no Reels, que teve mais de 1 milhão de visualizações, porque ele contou uma história da vida dele, ele contou meio que a jornada do herói ali, em algumas fases, e gerou muita conexão nas pessoas. Então, gente, contem histórias. Contem histórias que vocês vão vender mais. Muito bom, Natália, muito bom, obrigado. Eu acho que passou só um pouquinho, só uma pouca coisa de 1 minuto e meio, né? Mas eu acho que. Vou treinar. Como foi pegadinha, foi a primeira? É isso aí. Mas a gente sempre tem que ter uma surpresa aqui, Natália. Eu queria te agradecer por esse bate-papo aqui, pelo seu ensinamento, o que você pôde, né, contar aqui pra gente sobre experiência de lançamento, principalmente nas coisas que você aprendeu, colocou em prática e que está fazendo sucesso aí para você, tá? Obrigado por você ter topado por essa loucura. Eu que te agradeço aí pela oportunidade, né, de ensinar que quando você ensina para outra pessoa que você aprende, a chance de você aprender mais com aquilo que você aprendeu é muito grande. Então, assim, ter essa oportunidade me tira totalmente da zona de conforto. Quando eu tava, minutos antes da gente entrar na live, ai, que saco, por que eu fui marcar de fazer? Mas eu adorei. E, Rodolfo, eu vou te contar uma coisa. E foi uma das coisas, no meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal que eu fiz, eu fui falado que todo bloqueio tem intimidade com o seu propósito. E foi uma coisa que me marcou muito, que realmente eu tenho muita dificuldade tudo que envolve exposição. Mas eu sei que tem intimidade com o meu propósito. Eu sei que eu tenho que trabalhar isso, porque é um bloqueio meu. Não é que eu não... Então, por muito tempo eu achei que a comunicação era um bloqueio, que eu não sabia falar. Fiz milhões de cursos de oratória. E eu vi que não é. É um bloqueio meu. E eu tenho certeza que tem muita intimidade com o meu propósito. Por isso que eu fico tão resistente, assim, me tira tanto da minha zona de conforto. E eu não recuso nenhuma live quando me pedem para fazer, porque me tira da zona de conforto e eu sei que tem muita intimidade com o meu propósito. Então, por isso que eu te agradeço pelo convite. De nada.
Pode contar quando você quiser. E nem parece que tem esse bloqueio. Né? Quem estiver vendo isso daqui, aqui no meu perfil, vai lá no perfil dela e vê quantidade de vídeo que ela tem, quantidade de coisas bacanas que ela coloca lá no vídeo dela, no perfil dela, sobre vídeo mesmo, que eu acho que não existe esse bloqueio. É mais uma história para você contar para você mesmo, para você não fazer, do que simplesmente você ser bloqueada. Concordo Entendeu? plenamente com o que você falou. Eu tenho certeza que é isso daí. E eu preciso ser mais constante, né, Rodolfo? É o fazer, entendeu? É o fazer. Foi até que aconteceu com a minha convidada na semana passada. É a antiprocrastinação, entendeu? Ela preparou um e-bookzinho lá, que foi um e-book antiprocrastinação. Onde é que ela falou assim, cara, vou começar a pessoa não fazer, entendeu? Porque tem um texto, ficou tudo fantástico, ficou tudo maravilhoso, e não tem desculpa para a pessoa não baixar o e-book e não usar, entendeu? Mas é antiprocrastinação. Então a gente inventa um monte de historinha, não é só o bloqueio da gente ter vergonha. Eu também já tive esse problema, né? Outro dia eu conto a minha história. Vou contar uma storytelling sobre isso aí também. Verdade. Beleza, meu querido. Obrigadão, tá, Nath? Obrigada, um beijo, obrigado. Um abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.